Eu sou, eu me chamo Silvana Lima, estou como analista acadêmica aqui na equipe de soluções da Saber. Hoje eu vou desempenhar aqui a função com vocês de mediação, vou trazer aqui um apoio para os meus colegas de equipe que vão fazer toda uma discussão, toda uma conversa com vocês. Sou professora também, professora alfabetizadora, adoro dizer isso porque é minha fonte, minha base, amo alfabetizar, mas agora estou atuando aí à frente dos processos avaliativos. Vou falar para vocês um pouquinho sobre nossa agenda de hoje, né? Vou pedir para o pessoal colocar aqui para vocês acompanharem a nossa rotina de discussão. Nós temos aqui 4 momentos de discussão, né? O primeiro a gente vai falar um pouquinho dos nossos objetivos dessa noite formativa. Depois a gente vai trazer uma apresentação com alguns detalhamentos a respeito da plataforma Clique Saber e da plataforma Plural. Dentro de tudo que a gente conseguir desenvolver aqui, a gente vai ter um momento tirar dúvidas, nós vamos trabalhar com as dúvidas simultaneamente, tá? E vamos fazer um fechamento trazendo para vocês recursos, indicações de documentos e canais e vias de acesso para a gente continuar essa comunicação e vocês também terem condições de continuar o estudo de vocês. Pensando nisso, nós temos como objetivo nessa noite apresentar a plataforma Clique Saber e as suas ferramentas, ofertar um momento de dúvidas. E aí, vou falar para vocês aqui uma coisa muito importante. Aproveitem esses momentos para tirar dúvida. A princípio, vocês vão poder registrar essas dúvidas no chat, que a Paloma vai estar aqui no suporte, ela vai respondendo aí em tempo real, na medida do possível. E enquanto a Paloma está fazendo isso, o Adriano vai fazer para a gente uma explanação, que já pode trazer para você o repertório da sua dúvida, mas ao final, conforme a gente for encaminhar, a gente vai parar um pouquinho e vai também ouvir aí, retomar as dúvidas mais recorrentes. Então, apresentar a plataforma, ofertar esse momento para tirar dúvidas, trazer para vocês, né, como é o canal de suporte, onde vocês podem acessar e conversar conosco e tirar também as dúvidas que não conseguirmos alcançar nesse momento e compartilhar materiais de estudos que nós temos para que vocês consigam no dia a dia, durante a rotina, sempre estarem aí consultando e retomando para estudo. Para isso, eu já até comecei os combinados, mas vou deixá-los aqui de forma mais assertiva. O primeiro combinado é que vocês estejam conosco. A gente trabalhou o dia inteiro, fizemos várias ações, mas já que vocês se organizaram para estar nesse momento de formação, esteja aqui, deem atenção para esse momento de fala, anotem suas dúvidas, coloquem essas dúvidas no chat para a gente conseguir, olhando para ela aos poucos, trazendo resposta de imediato e também retomar ao final, né? Então, esses são os combinados. Uma coisa muito importante é que vocês mantenham durante a explanação do Adriano o microfone fechado, por N motivos, né? Primeiro, para a gente conseguir ali acompanhar bem a fala do Adriano. Segundo, para a gente também não invadir a intimidade de ninguém aqui, né? Então, vamos manter os nossos microfones fechados para a gente ter um momento produtivo de troca. Dito isso, eu vou passar a palavra para o Adriano, então. Vou reiterar, né, a minha fala para vocês de aproveitem, tirem bastante dúvida, anotem as dúvidas a partir da fala do Adriano, coloquem no chat que a Paloma traz o suporte para gente. E lá no finalzinho, quando for o nosso momento de troca, aí sim vocês abrem o microfone e podem falar, tá bom? Então, boa formação, Adriano, é com vocês. É com você. Certo, gente. Boa noite. Obrigado, Silvio, mais uma vez. Obrigado aí pela apresentação. Estamos Espero que estejam todos bem. Uma boa noite a todos. A gente vai começar, então, aqui falando um pouquinho sobre a plataforma Clique Saber. Antes de tudo, sou o Adriano, sou analista de experiência do cliente, né? Faço aqui a formação para vocês, né? Tenho uma grande experiência aqui também com a própria plataforma em si, então acho que a gente vai poder fazer uma boa troca essa noite, tá bom? A gente separou aqui um momento para a gente falar sobre os pontos principais aqui da plataforma, então a gente separou aqui alguns processos que é para a gente entender como é que funciona o processo de cadastro da plataforma, a gente entender como é que acontece nos bastidores, né? Tanto para vocês quanto para a gente, o que acontece aqui do nosso lado, o que a gente precisa do lado de vocês. Acredito que no meio tem algumas redes que são novas, vai utilizar agora, já tem gente que já está utilizando, então é importante a gente entender esse processo e qual que é a importância dele e
até onde ele vai, até onde já o processo já passa a estar na mão das redes, né? Então, acho que é importante a gente passar por esse momento, a gente falar sobre o acesso, em conhecer ali, ter uma visão geral da plataforma, conhecer os perfis de acesso que acessam aí os recursos, entender como que a gente faz ali o gerenciamento dos nossos perfis. Acho que o ponto auge, né, da nossa formação, que é falar sobre a inserção de respostas, né, e fazer a correção das avaliações bimestrais aí aplicadas pelos alunos, né, como que a gente faz a leitura dos relatórios, fazer a gestão dos usuários, conhecer um pouquinho da plataforma plural e seus recursos, e recursos pedagógicos e a novidade que vem chegando nesse ano aí, que é nosso recurso de inteligência artificial, que é o apoio educacional inteligente. Tá? Então, dito isso, a gente vai passar aqui para esse cenário de como que acontece o cadastro dessas escolas, né, dos professores, coordenadores, diretores, assim por diante. Quando a gente fala do processo de cadastro, a gente inicia aqui do nosso lado um envio de uma planilha, né, junto com um e-mail de boas-vindas para todos que estão iniciando aqui o uso da plataforma, dos recursos aí do material físico, né, e todos os serviços. Enfim, a gente encaminha e junto disso vai essa planilha que a gente faz uma solicitação de dados. Acredito que alguns de vocês tenham conhecido essa planilha, já fez até o preenchimento, já devolveu para a gente. Esse é um processo que a gente depende para poder iniciar a liberação desses cadastros, né? E a gente solicita ali informações de escolas, né? Os coordenadores, diretores, professores, todos que vão embarcar nesse primeiro momento, a gente já faz um pré-cadastro aqui nesse primeiro momento, tá? Então a gente solicita. A gente faz a devolução dessas planilhas já com os dados cadastrados dentro da plataforma, tá? Então, essa planilha fornece para a gente quem que vai cadastrar, quais são as escolas. Então, a gente processa isso dentro da plataforma, a plataforma lê, ok, a gente já faz o cadastro de todo mundo. Feito isso, a gente já devolve aqui informando a liberação do acesso para vocês. Perfeito. Como que a gente faz esse acesso dentro da plataforma? Já que a gente já tem o acesso a nós, a gente já passou por esses bastidores, já entendeu como é que funciona, a gente já sabe que nesse momento é um pré-cadastro e agora a gente vai fazer os nossos acessos. Antes de falar dos nossos acessos, acho que é importante a gente entender que isso aqui, esse pré-cadastro, justamente como estou dizendo, é um pré-cadastro e vocês vão ter esse domínio depois de fazer o gerenciamento dos usuários, cadastrar novos usuários, seja aluno, professor, coordenador, diretor e assim por diante. Bom, então, primeiro acesso, mostrando aqui a versão do site, vocês vão acessar a plataforma www.cliquesaber.com.br. Está aqui na tela para vocês, não se preocupe, também vou deixar o material com todos os links aqui disponíveis para vocês no final, tá? Mas acessou a plataforma, vocês vão visualizar que tem aqui já logo de cara o campinho de informações de login, tá? Acessou aqui, informa o e-mail que foi cadastrado dentro da plataforma, que foi o e-mail que foi encaminhado pela rede para a gente inserir na plataforma. Então, vai informar aqui o seu e-mail, a senha, que é a senha padrão, que a senha a gente também encaminha nesse primeiro momento, tá? Então, inseriu ali as informações, a senha é saber@2026 com S maiúsculo. Inseriu aqui as informações, basta você clicar no botão entrar, você vai ver que ele vai disponibilizar aqui um trecho para você inserir a sua senha pessoal. Às vezes acontece do professor tentar acessar e o professor fala, não consegui, tá pedindo para eu digitar a senha novamente. Sim, mas calma lá, é só a gente conferir aqui as informações que ele está solicitando, que é para a gente definir a nossa senha pessoal, né? Então, antes de ser saber@2026, eu preciso que vocês também tenham a senha de vocês, tá? Definiu a nova senha, a partir desse momento, se você colocou lá a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, essa é só a nova senha de acesso, tá bom? Então, importantíssimo vocês terem esse momento aqui de definição da sua nova senha. Definiu, a partir desse momento, você já tem acesso dentro da plataforma. E aqui vem um detalhe muito importante, então muito atento você que é professor, você que vai ter que fazer ali a correção das avaliações, que você vai visualizar o material dentro da plataforma, você que tem o perfil de professor dentro da plataforma, no seu primeiro acesso, ele vai aparecer exatamente essa tela aqui, tá? Que é uma tela para você adicionar o seu componente curricular. O que é esse componente curricular, né? São as disciplinas que você seleciona e aqui ele vai disponibilizar essas informações para que você selecione. Então, ok, aqui eu tenho a minha disciplina de matemática e língua portuguesa já pré-selecionada aqui. Se eu tiver que lecionar em mais de uma outra disciplina, eu posso selecionar aqui, por exemplo, de história, geografia, ciências e assim por diante.
conferir se está tudo salvo, tudo certinho. É importantíssimo você sempre conferir isso daqui, porque a partir disso é o que vai liberar as informações de acesso, de aluno, de correção para você dentro da plataforma. Se você passar direto aqui e não selecionar a sua disciplina corretamente, futuramente, possivelmente, você vai ter uma dificuldade ali para fazer algum processo depois ali dentro da plataforma, tá? Então, seleciona a disciplina, depois é só clicar em salvar e continuar. Ok, a gente viu a visualização ali do computador, né, no site, diretamente no site, mas a gente também tem o aplicativo da Clique Saber, né? Então, você baixou o aplicativo no seu celular, no seu tablet, seja o dispositivo que você tiver, aqui não muda muita coisa, é exatamente o processo é o mesmo, tá? Então, você vai fornecer aqui o nome do seu o e-mail como usuário, né? E vai inserir a senha quando for do seu primeiro acesso. A senha que é saber@2026, lembrando, saber com S maiúsculo. Ele vai pedir novamente que você defina a sua senha, tá? Caso você já não tenha feito esse processo antes, ele vai sempre pedir isso daqui. Definiu a sua nova senha, a partir de agora você já tem o acesso com a sua senha pessoal e não mais a senha padrão. E aqui é a mesma informação, tá? Primeiro acesso, para você que é professor, ele vai pedir para você selecionar todos os componentes curriculares que você seleciona. Se você não selecionar, mais uma vez, eu quero frisar isso daqui, porque se você não selecionar, você pode ter dificuldade depois para fazer uma correção, visualizar o material que está dentro da plataforma. Então, confira, marque as suas disciplinas e salve, ok? Ah, Adriano, mas fiz o acesso agora dentro da plataforma, já está tudo certo, tá? Eu já estou visualizando aqui minha tela inicial da plataforma, perfeito, tá? Eu já conheci aqui todos os recursos, tanto para a versão do computador quanto para o dispositivo celular. E se eu quiser efetuar a alteração das minhas disciplinas, hoje eu dou aula de língua portuguesa, mas a partir de amanhã eu vou dar aula de matemática, por exemplo. Aqui no menu, meu perfil, veja que esse menu só tem na versão do computador, tá? Eu não tenho na versão do celular, eu até tenho um menu chamado perfil, mas não é o mesmo que está aqui, tá? Aqui o perfil eu vou visualizar o que eu tenho dentro do meu usuário, que escola que eu acesso e assim por diante. Aqui o meu perfil eu consigo fazer as alterações do meu usuário, então é somente dentro do site que eu consigo fazer essas alterações, tá? Então aqui, clicou lá em meu perfil, no menu Meu Perfil, eu vou ter a visualização do Administrar Componentes Curriculares. Então, clico aqui no Administrar Componente Curricular, eu consigo novamente ter acesso àquela tela que a gente viu lá no início. Se eu precisar editar, basta eu conferir aqui. Ah, eu fiz o primeiro acesso, eu dou aula de língua portuguesa, não está aparecendo a disciplina de matemática para mim, porque eu também dou aula de matemática. Você já veio aqui, deu uma conferida se a sua disciplina de matemática está selecionada? É importantíssimo isso, tá, gente? Então, grava isso daqui, anota, que isso daqui vai cair na prova para vocês, tá? Na hora que precisar utilizar, possivelmente, se não estiver selecionado corretamente, você vai precisar acessar essa tela aqui e fazer as alterações, tá? Faz as alterações, clique em salvar e aí você já vai ter o acesso dentro da plataforma corretamente, ali você já consegue acessar, tá? Ver todos os recursos. E agora é importante a gente explicar para vocês os perfis de acesso. Existem alguns perfis que eles têm a nominação como um cargo. Então, vamos supor que eu tenho ali o perfil de secretário. Isso é um perfil dentro da plataforma, não quer dizer que esse perfil é designado exatamente, estritamente só ao secretário. Obviamente, é um usuário que vai ser direcionado para a Secretaria de Educação, então são usuários que vão ter o acesso ali geral da plataforma, tá? Então é um acesso que ele vai visualizar todas as escolas, todas as turmas, todos os usuários que estão dentro da plataforma. É um usuário a nível secretaria, sim, mas somente o secretário de Educação pode se cadastrar com este perfil, e aí acho que já tira uma dúvida de quem está preenchendo a planilha de cadastro. Aqui você pode preencher, sim, quem faz parte da secretaria e que precisa ter esse tipo de visualização a nível município, a nível rede total, entendeu? Então aqui todo mundo que faz parte da secretaria pode ter esse nível de perfil como secretário. O mesmo a gente pode falar aqui do nível de perfil de diretor, que é exatamente o mesmo nível de perfil do coordenador, tá? Dentro da plataforma, quando a gente vai fazer um cadastro, você que está dentro da escola hoje, por exemplo, é um diretor, você vai visualizar lá que existe o perfil de diretor e de professor. E cadê o do coordenador? É exatamente
o mesmo do diretor, porque estamos falando de perfil e não de cargo, tá? Quando eu falo que o perfil é de diretor, é um perfil de administrativo dentro da escola. É a pessoa que vai visualizar ali as turmas, todos os alunos, todos os professores dentro daquela escola e vai conseguir também fazer todo o gerenciamento, visualizar os relatórios de toda a sua escola, tá? Então, quando eu falo de diretor, eu estou falando de pessoas que seriam diretores ou coordenadores ou qualquer outra pessoa dentro da escola que precisa ter esse tipo de visualização, seja de gestão ou seja para visualização de relatórios, por exemplo, tá? Então, lembre-se disso, o diretor não é estritamente um usuário só para diretor. Você tem um técnico dentro da minha escola que é o responsável só por fazer a gestão dos usuários, cadastrar alunos, professores, fazer todo esse manuseio. Eu posso cadastrar ele como diretor, já que eles tem essa possibilidade de fazer essa gestão? Sim, posso, não tem problema algum, tá bom? E aí, por fim, a gente chega aqui ao perfil do professor, que aí sim a gente está falando sobre, relacionado ali à função de professor, né? O cargo professor. Então, esse aqui vai ser designado totalmente aos professores. Eu tenho um professor que seja ele de eventual, seja um professor substituto, enfim, ali você pode cadastrar esse professor dentro da plataforma utilizando justamente o perfil professor. Okay? Lembrando que o professor ele não tem funções de gestão assim como um diretor. Ele até consegue adicionar alunos, remover, transitar esse aluno entre turmas, desde que ele faça parte da turma em que o professor esteja cadastrado. Se eu sou um professor do terceiro ano A e quero mover um aluno do terceiro ano A para o quarto ano B, se eu não estiver cadastrado no quarto ano B, eu não consigo fazer esse manuseio. Então, entende-se aqui a hierarquia. Secretário, a gente vê ele como a nível município, a nível rede, no total. O diretor, ele é um gestor total ali da sua escola e o professor, ele é um gestor total ali da sua turma, ok? Então, dito isso, acho que já dá para a gente começar aqui a iniciar a explicação sobre como a gente faz as inserções das avaliações. Acho que é o foco principal aqui da plataforma, que é o que vocês mais vão utilizar. Então, a gente já vai começar aqui falando disso e como que a gente faz todo o processo aqui de inserção e exclusões de respostas, caso a gente tenha uma dificuldade ali no meio dessa correção, tá bom? Então, acessou aqui a plataforma, página inicial, clica aqui na opção de inserção de respostas. Aqui você vai ter o acesso à disciplina e ao código da avaliação, tá? Aqui a disciplina eu vou determinar qual que eu quero iniciar a correção neste momento, tá? Então aqui eu quero fazer a correção das minhas turmas aqui de língua portuguesa. Seleciona o componente curricular língua portuguesa e em seguida eu venho aqui e preencho o código da minha avaliação, tá? O código da avaliação ele vai estar lá naquele QR Code que o aluno recebeu para preencher lá em sala de aula. Então, você vai ver que vai ter um QR Code lá no código do aluno, né, na avaliação do aluno, né, no gabarito dele, e logo abaixo do QR Code vai ter o código da avaliação. Então, basta dar uma olhadinha lá, pega o código, copia aqui e basta avançar, ele vai identificar a avaliação. Identificou a avaliação, você seleciona a turma que você deseja iniciar a correção, ou seja, onde estão aqueles alunos que você quer efetuar a correção naquele momento. Então, é o terceiro ano A, clica no terceiro ano A, e por fim, ele vai passar por essas 4 etapas, né, de correção, identificação e a turma, né, e por fim a confirmação. Então, iniciei aqui a correção da disciplina de língua portuguesa, de uma avaliação de primeiro bimestre de língua portuguesa do terceiro ano, da turma A, na escola de demonstração aqui nesse caso, tá? Tá tudo certo, é isso mesmo? Basta clicar aqui e iniciar a correção. Iniciou a correção, ele vai trazer aqui a lista de alunos que estão disponíveis para poder efetuar essa correção. Então, são todos os alunos cadastrados na turma em que você, professor, ou coordenador, diretor, está cadastrado naquele momento. Ele vai trazer todo mundo aqui e eu vou verificar todos os alunos que estão pendentes, tá? Lembrando que você que é professor, mais uma vez, tá? Ele vai aparecer todos os alunos que estão relacionados no seu cadastro por turma. Se eu sou professor de primeiro, segundo, terceiro ano, e as turmas A, B, C e D de cada um desses anos, é o que vai aparecer para mim. Eu não tenho como ver um aluno de quinto ano, por exemplo, se eu não estiver cadastrado numa turma de quinto ano, tá? Então, vale lembrar isso. Os alunos que estão pendentes são os alunos que estão aqui propensos a iniciar a correção. Então, vou verificar aqui o aluno que está pendente, clico aqui em corrigir, ele vai abrir para mim aqui
o gabarito, mais ou menos como está no cartão resposta do aluno, tá? Eu vou clicar aqui em cada uma das alternativas conforme o aluno preencheu lá no gabarito dele, tá? Então, vem aqui, faço a marcação de cada uma delas, tá? Venho marcando. Assim que eu finalizar a marcação de cada uma delas, basta clicar no botão salvar. Salvou, ele vai sair o aluno do status pendente e ele vai passar a vir aqui para o status concluído, tá? E aí ele já traz aqui uma pré-correção, né, já automática, assim que eu insiro essa avaliação para o aluno, tá? Então ele vai trazer a quantidade de acertos, erros e respostas em branco, e eu consigo também conferir a correção que eu fiz. Vamos supor que na correção ele vai abrir essa tela aqui, né, da correção, e vamos supor que eu acabei marcando aqui a alternativa 2, a alternativa A, e na verdade o aluno marcou a alternativa B. Como é que eu faço para corrigir isso, por exemplo? Eu posso excluir a correção que eu acabei de fazer, clico aqui no botãozinho de excluir, venho novamente aqui no botão de corrigir, né, que vai aparecer no aluno com status pendente, né, lembrando que ele tem que estar com status pendente, eu vou clicar lá em corrigir, e ele vai abrir novamente a telinha para eu poder preencher aqui os dados do aluno, preenchidos pelo aluno no cartão resposta, e vou salvar aquela correção, e aí sim eu posso iniciar esse processo. Okay? Então, entendemos que a gente consegue fazer uma correção através do site. E a gente tem uma outra alternativa, que aí já é a alternativa um pouco mais completa, que é através do aplicativo. Então, eu posso, tanto pelo site quanto pelo aplicativo, efetuar essa correção. E é o que a gente vai ver aqui agora, né? Como é que a gente faz pelo aplicativo. Tá? São caminhos diferentes que chegam no mesmo resultado, tá bom, gente? Não precisa fazer os dois passos ao mesmo tempo. Ou eu faço um, ou eu faço outro. Aquele que ficar melhor para mim no momento que eu estou efetuando a correção. Tá? Então, eu vou baixar o aplicativo da Clique Saber. Baixei o aplicativo, inicio ele e vou fazer o login, claro, obviamente, assim como a gente já fez, já verificou anteriormente, e a gente vai utilizar aqui o recurso de inserção e edição de respostas. Clicou nesse recurso, a gente vai ser direcionado para a tela de seleção de componente curricular, como a gente viu já lá na versão do computador, lá na versão do site. Seleciono o componente curricular e em seguida eu vou ter aqui duas opções, né? Antes eu tinha a opção de apenas digitar o código da avaliação e agora eu tenho a opção de escanear o código da avaliação. Tá? Escanear aquele QR Code que a gente viu lá no cartão resposta, tá? Então, selecionando qualquer uma das opções, né? Se eu clicar lá em código da avaliação, eu digito o código que eu vi lá no cartão resposta, ou voltando lá na tela anterior, eu consigo inserir, fazer a captura, perdão, do meu QR Code, tá? Então ele vai permitir aqui o uso da câmera, tá? Se for o primeiro acesso, o aplicativo vai pedir essa permissão de acesso da câmera. Ele traz aqui no canto direito, ele vai trazer para vocês as boas práticas de como você fazer a leitura desse QR Code. Essas práticas aqui também servem para a leitura do cartão resposta em si, para ler a cada uma das questões, tá? Então, importante você ler, identificar, entender o que está dizendo aqui, tá? Então ele vai pedir para você que você esteja no local bem iluminado, evite sombras em cima da folha para você conseguir fazer uma boa captura do cartão resposta, principalmente neste caso do QR Code, tá? Garante que as lentes da câmera que você está utilizando no aparelho estejam limpas para não ficar desfocado, ele conseguir focar e fazer a captura correta. E quando for solicitado, quem ele já está falando, né? Quando for solicitado essa permissão de acesso à câmera, basta permitir, tá? E qualquer dificuldade você consegue efetuar a inserção manual do QR Code, tá? Clicou ali em escanear, permite o acesso à câmera, ele vai abrir aqui o acesso da câmera, você aponta para o QR Code, ele vai fazer a identificação automática e já vai abrir a opção de seleção de turmas, tá? Se você não conseguir fazer a leitura de forma alguma, que você pode clicar no botão digitar código e aí você insere o código lá da avaliação e ok, você já vai vir aqui novamente para a tela de seleção de turmas, tá? Seleciona a sua turma, mesma coisa que a gente viu lá na versão do site, tá? Ele vai chegar na etapa final aqui com as confirmações de tudo que você selecionou, qual que é a disciplina, a série, a avaliação, a escola, a turma que você está acessando, confirma se é isso mesmo, clique em sim, e aí você vem aqui para a tela de correção, tá? Então nessa tela a gente vai ter 3 campos diferentes aqui. Um é o tipo de correção, primeiro, né? Que a gente tem a possibilidade, que aí vem o diferencial do aplicativo, que é você fazer a leitura através da câmera, né? De cada uma das avaliações, ou fazer a correção manual, exatamente como a gente viu no site, só que aqui dentro do aplicativo, a gente vai ter os status de alunos pendentes e os alunos concluídos.
Aqui em alunos pendentes, são os alunos que eu vou iniciar essa correção, são os que estão aptos para iniciar a correção, e os alunos concluídos, e aqui a gente tem uma numeração, né, que é a quantidade de acertos e a quantidade de questões que tem na avaliação que já foi feita aqui para esses alunos, tá? Então, ótimo. Primeira etapa, eu vou fazer a seleção do método de correção que eu quero fazer, se eu quero escanear ou se eu quero fazer aqui a correção manual. Tá? Segundo passo, eu vou selecionar o aluno. Tá? Então, vamos supor que eu deixei marcado aqui a opção de escanear cartão resposta, ou seja, ele vai abrir a câmera para mim, eu vou clicar no nome do aluno e ele vai abrir a câmera e eu vou apontar ela para o meu cartão resposta. Gente, presta bem atenção nesse momento aqui, vou até dar um zoom na tela para vocês conseguirem identificar como é que está aqui o campo de leitura aqui desse cartão resposta. Veja que o próprio aplicativo ele consegue fazer a leitura aqui das bordas desse cartão resposta, né? E através dessas bordas é onde ele identifica a avaliação e consegue fazer a correção né, perfeita aqui de cada uma das marcações. Veja que aqui nessa imagem eu não tenho nada ao redor aqui, eu tenho uma mesa branca no fundo e eu não estou pegando mais nada a não ser o cartão resposta. Essa é mais uma das boas práticas aqui de leitura do cartão resposta. Não tem nenhuma sombra aqui cobrindo o cartão resposta, tá tudo maravilhoso. É esse cenário que a gente precisa aqui nesse momento para conseguir fazer essa correção, tá? Nada ao redor, folha bem iluminada, sem sombras em cima, aponta a câmera para o cartão resposta, ele vai identificar aqui a leitura e vai trazer na tela a seguir, né? Ou eu posso clicar aqui no botão de capturar imagem, ou ele vai fazer a captura já de forma automática, tá? Se ele fizer a captura de forma automática, melhor ainda. Ele vai vir para a próxima tela e aqui eu confiro as marcações que ele identificou do cartão resposta do aluno. E é importante também o aluno garantir que ele preencheu de acordo com as orientações que estão lá no cartão resposta. Ele preencher aqui, ó, as bolinhas do cartão resposta exatamente como está aqui, preencher por completo, não marcar somente o centro aqui da bolinha da alternativa, não fazer traço, não fazer X, ele tem que preencher sem vazar essas bolinhas aqui das alternativas, tá? Então, ótimo. Conferir, tá tudo certo? Eu posso vir daqui em salvar, se ele não fez a leitura correta, eu posso refazer a correção. Okay? E aí eu inicio esse processo de captura novamente, até ele conseguir identificar aqui todas as respostas corretamente. Feito isso, ele vai pedir para você salvar a correção, tá? Se tiver tudo certo, você clicou lá em salvar, ele vai confirmar se está tudo correto, tudo que preencheu ali, se é a avaliação certa, se é a disciplina certa, se é a série e a turma correta, tá? Conferiu, clique em sim, e em seguida ele vai mostrar que foi salvo, basta clicar em fechar. E aí, se eu quiser efetuar uma correção no método manual, eu posso clicar aqui na opção de corrigir manualmente, tá? Mas veja que antes, o aluno que estava aqui no status de processando, né? Antes ele estava pendente, ele passa a vir para o status processando, e assim que ele processa essa correção, ele vai para o status concluído, e ele sai daquele status pendente antes, tá? Então, se eu quiser corrigir manualmente, marco aqui, corrigir manualmente, e aí, eu venho aqui exatamente como foi feito lá no computador, eu venho marcando cada uma das alternativas, venho clicando em cada uma das alternativas conforme o aluno preencheu, clico em corrigir e ele vai salvar. Se eu quiser excluir essa correção, basta eu clicar lá, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, se eu quiser excluir essa correção, como a gente viu lá no computador, eu tenho aqui os alunos no status aqui concluído, eu clicando no status dele, ele vai abrir também essa tela para mim. E aí eu vou ter no final da tela a opção de excluir. Então posso clicar em excluir correção novamente para confirmar e iniciar o processo de correção, seja pelo método manual ou seja pelo método através da leitura por câmera. Ok? E aí, feito tudo isso, né, acho que a gente precisa entender o que a gente fez até o momento, tá? Então, a gente liberou o nosso acesso, conseguiu acessar a plataforma, tudo perfeito, alteramos a nossa senha, colocamos... Adriano, você está muito... Seu áudio, professor. Acho que estava no mudo, né, gente? Só recapitulando aqui um pouquinho o final, tá? O que a gente aprendeu aqui nesse momento, tá? A gente entendeu como é que faz a leitura do cartão resposta,
tá? Antes de efetuar a leitura do cartão resposta, a gente entendeu como é que foi feito o acesso à plataforma, como é que foi liberado o acesso aí para a gente gente definiu a nossa senha ali, a senha padrão, que seria a saber @2026, e colocou a nossa senha pessoal. Entramos aqui, efetuamos a inserção das avaliações, descobrimos que tem 2 caminhos, tanto pelo computador, de forma manual, ou pelo aplicativo, de forma manual e através da leitura da câmera. Ok? Então, perfeito. Agora que a gente já efetuou essa correção, a gente consegue ter um acesso a um relatório. Né? Toda avaliação que a gente insere lá, a gente já viu que a gente tem já logo de cara um retorno, um feedback de quantos acertos, quantos erros e quantas respostas em branco o aluno teve, mas a gente tem um relatório também que traz aí mais informações sobre essa correção. E aí, nesse relatório, ele é gerado ali num período de 24 a 48 horas, tá? Então, assim que é liberado essa visualização, a gente consegue acessar lá na página inicial da Clique Saber a opção de relatórios. Clicou lá, a gente vai ter uma opção chamada relatórios de avaliação de acompanhamento. Aqui, gente, a gente vai selecionar, mais ou menos como a gente fez lá na leitura do cartão resposta, a gente vai ter que identificar qual que é a série, qual que é a disciplina que eu preciso visualizar e selecionar ali, né, no caso, e aí eu vou avançando para que eu consiga ter acesso à avaliação correta e o método de leitura do relatório, tá? Selecionei a minha avaliação, selecionei o ano, componente curricular, tudo mais, cheguei aqui na etapa final, que é qual que é um formato que eu quero visualizar. Eu tenho 2 formatos, o relatório simples e os relatórios comparativos. A gente vai ver aqui, nesse momento, os relatórios simples, o que a gente consegue ler aqui, e os relatórios comparativos, o que a gente consegue fazer de comparação aqui entre esses relatórios, tá? Então, relatório simples, a gente vai ter aqui o relatório de questões, né, e o relatório de estudantes. Aqui em questões, a gente vai conseguir visualizar o quê? Né? A quantidade de alunos que realizaram a avaliação. A gente consegue ordenar aqui esse método de visualização. Então, por exemplo, consigo mudar aqui a ordem do ano, das questões aqui dentro do relatório, e eu consigo ver aqui a quantidade de acertos, erros e respostas em branco dentro da minha série, aqui dentro do ano, né? E eu consigo ver também a porcentagem de cada um desses acertos, erros e brancos. Tá? Aqui eu consigo também visualizar por questão, consigo visualizar cada uma dessas questões, a quantidade de acertos, erros e brancos, assim como a porcentagem também de acertos, erros e brancos, tá? E avançando aqui, a gente consegue acessar cada uma das questões e ver ali o enunciado da questão, e dentro dessa questão a gente consegue analisar qual que foi, né? A gente consegue visualizar também o gabarito dela, e junto desse gabarito veja que as respostas em vermelho são as respostas erradas, né? Mas a gente consegue ver aqui a taxa de marcação, entender qual que foi o distrator aqui dessa questão, visualizar aqui qual que foi a porcentagem de acerto aqui da resposta correta, e um pouquinho mais abaixo ele também tem o gabarito comentado ali da questão correta, tá? E conseguimos navegar aqui entre as questões, avançando aqui entre a questão 1, 2, 3, assim por diante, eu consigo ir navegando dentro dessas questões, dentro dessa visualização, ok? E aí, dentro lá da opção de estudantes, né, clicou lá na abinha de estudantes, eu vou ter aqui também a mesma visualização de série, e aí eu vou trazer aqui por turma também a visualização, e mesma leitura a gente faz aqui, tá? Leitura de quantidade de acertos, erros e branco, não só a quantidade, mas também a porcentagem, por série e por turma. Dentro de cada uma das turmas eu consigo ver os alunos dessa turma. Clicou ali em ver aluno, eu consigo ver todos os alunos, e dentro deles eu consigo ver o gabarito marcado por eles. Então, a quantidade de acertos, erros e branco, aqui ele traz o gabarito do aluno, né, já no formato mais visual, né, e eu consigo ver aluno por aluno. Voltando, então essa foi a visualização dos relatórios simples, tá? Voltando uma etapa, que a gente viu lá o relatório simples, os relatórios comparativos, a gente vai ver aqui os relatórios comparativos. O que a gente consegue ver dentro desses relatórios? A gente consegue comparar os acertos, erros e brancos, as habilidades e as questões. Eu vou mostrar aqui, vou exemplificar uma leitura, por exemplo, de habilidades, mas isso aqui é a visualização, o método de uso é exatamente o mesmo, que vai mudar é apenas o dado, tá? Mas a visualização é exatamente a mesma que a gente vai fazer aqui. Então, você clicando aqui em comparar em qualquer uma desses métodos, né, de relatório, eu vou ter essa opção aqui, onde eu vou conseguir visualizar aqui por SAEB ou por
BNCC, e aqui eu vou conseguir comparar entre escolas, tá? Aqui veja que, nesse caso, a minha opção de escola está meio apagada aqui, porque eu não consigo selecionar, tá? Aqui ele está bloqueado somente dentro dessa escola. Por quê? Neste caso aqui, neste exemplo, é um usuário que ele tem acesso apenas a uma escola, então ele não vai conseguir comparar com outras escolas se o usuário dele não permite ter essa visualização, a não ser que você tenha, né, o acesso, você é um professor ou um diretor que tem acesso a outras escolas, aí você sim consegue visualizar aqui e fazer essa comparativa. Ou no caso do secretário, você já tem isso daqui liberado já de forma nativa. E aqui eu consigo conferir as turmas, lembrando, mais uma vez, se eu for professor, eu vou ter a conferência das minhas turmas que eu estou cadastrado. Se eu sou um diretor, né, ou seja, que eu estou falando do diretor, estou falando do perfil, que pode ser um diretor, coordenador, como a gente já falou anteriormente, a gente vai ver aqui as turmas da minha escola e o secretário de toda a rede, ok? Seleciono, posso fazer até 3 comparativos aqui entre 3 escolas e turmas diferentes, seleciono quais eu quero fazer a comparação, clico aqui em comparar, eu tenho a possibilidade de exportar a tabela, exportar o gráfico que aparece aqui para mim. E aqui abaixo eu tenho a visualização dos dados que ele está fazendo a comparação. Então aqui eu estou comparando habilidades, ele traz aqui qual que é a habilidade que eu estou fazendo a comparação e traz aqui as turmas que eu selecionei anteriormente para entender o comparativo e fazer essa análise aqui dos nossos dados, tá? Bom, relatórios. É basicamente isso, é bem tranquilo da gente fazer essa leitura, ele é bem intuitivo, vocês fazem a navegação e meio que a plataforma vai te guiando, né? Eles são passos que depende, um antecede o outro, né? Sucede o outro e assim por diante, e aí você consegue chegar aqui no resultado final através do relatório. Perfeito. A gente falou, né, da inserção de avaliações, falamos aqui de como que a gente faz a leitura dos relatórios, mas tem um ponto importante, tá? Antes disso, a gente tem que fazer a nossa gestão, ou antes, ou depois, ou durante, a gente em algum momento vai precisar fazer a gestão dos nossos usuários. Às vezes é aluno que sai da escola, é um professor novo que entra, um professor que sai, e a gente precisa fazer essa gestão. E aqui é muito importante, tá, pessoal? Preciso que vocês prestem bem atenção, porque acontece muito de, às vezes, vocês precisarem abrir chamado e tá tudo na mão de vocês. E às vezes aguardar o tempo da gente atender o chamado, atender um ticket que a gente faz, que vocês abrem aqui pra gente, às vezes está tudo na mão de vocês, é mesmo essa orientação, né? A gente conseguir entender o que a gente pode e não pode fazer. Tá? Aqui dentro de gestão de usuário, já adiantando, é muita pouca coisa que vocês não podem fazer, está muito na mão da escola ou na mão de um perfil em específico, tá? Então, a gente vai acessar aqui na página inicial o menu de gestão de usuários. Aqui dentro de gestão de usuários eu vou ter essa visualização. Aqui eu estou simulando um acesso de um diretor. Lembrando que o diretor que eu estou falando é o perfil e não o cargo, tá? Pode ser um coordenador, pode ser um técnico dentro da escola que esteja cadastrado com o perfil de diretor, que ele vai ver aqui dentro dessa visualização. Ele vai ver os diretores, professores e estudantes. Por quê? Porque ele está vendo o nível da escola dele. Se for um secretário, ele vai ter uma visualização bem próxima a essa daqui, a diferença é que ele vai conseguir, dentro de cada um desses módulos de diretor, professor e estudante, ele vai ver todas as escolas da sua rede, tá bom? E se eu for professor, eu vou conseguir visualizar apenas o módulo de estudante, ok? Então, vale a gente entender isso daqui, mas o que cada um pode fazer. Se eu sou o secretário ou um diretor, eu consigo editar ambos os perfis. E aí, falando do perfil de estudante, que é o que o professor também consegue fazer a edição ou fazer o manuseio desses alunos, por exemplo. Tá? Eu, como professor, como diretor ou como um secretário, eu consigo conferir os alunos que estão cadastrados dentro da plataforma. E aí, falando de hierarquia, mais uma vez, eu como professor vou ver os alunos dentro das turmas que eu estou cadastrado, eu como diretor vou ver os alunos dentro da escola que estou cadastrado, e eu como secretário de toda a rede, ok? Aqui eu consigo ver aqui o nome dos alunos, a escola que está cadastrado, o código MEC de cada uma dessas escolas, e guarda essa informação do código MEC, porque você pode precisar lá na frente, por exemplo, para adicionar um estudante, um professor ou um diretor. É importantíssimo você ter a ciência que você tem esse código MEC fácil aqui para você. As séries, os anos, as turmas, a opção de ativação ou inativação aqui dos usuários, já vou falar um pouquinho sobre isso, e a opção de editar, tá? Mas como que a gente faz aqui, então, para adicionar um novo aluno, tá?
estou no momento de prova, entrou aluno novo, ainda não foi feita essa gestão, sou um professor e quero adicionar um novo aluno, tá? Eu vou clicar ali na opção de adicionar estudante, ele vai trazer essa tela aqui para mim e quais informações eu vou adicionar aqui para esse estudante. Eu vou informar o nome dele, a data de nascimento e a turma que esse aluno está cadastrado, está localizado dentro da escola, tá? Clique em adicionar. Esse aluno vai ser adicionado, você volta para a tela inicial e você consegue até pesquisar esse aluno através do campo de pesquisa. Digita o nome do aluno, aqui, por exemplo, ele vai trazer na lista aqui o filtro com o nome do aluno, a escola que foi cadastrado, o código MEC, a série e a turma que ele foi vinculado, e se ele está com perfil ativo ou não. Ah, ok. E se eu quiser editar um cadastro de um aluno que já existe, ou então eu tentei adicionar aquele aluno, falou que ele já existe. Posso usar esse método aqui, tá, gente? Aluno forneceu, falou que o aluno já existe, pesquisa o aluno, vem aqui dar uma olhadinha. Ah, eu sou professor, eu não sei se esse aluno está em uma turma que eu não tenho acesso. Pede para o diretor, dá uma olhadinha no seu usuário, vê se esse aluno está cadastrado. Ah, ele está cadastrado, tá? E você pode trazer ele para minha turma? Vamos lá. Como é que é feito isso? Tá? Então, você pesquisou ali o nome do aluno e eu tenho aqui a opção de editar. E o que eu posso editar aqui no acesso do aluno? Eu posso alterar o nome dele, eu posso alterar a data de nascimento, eu posso ativar ou inativar, e aí o que acontece aqui quando eu inativo um usuário? É como se eu estivesse excluindo o acesso dentro da plataforma. Só que dentro da plataforma em si não existe a opção excluir. Por quê? Esse aluno ele carrega com ele um histórico. Se foi feito ali uma avaliação com aquele aluno, ele foi migrado de uma turma para outra, de uma escola para outra, ele carrega esse histórico. Então essa informação ela fica viva dentro da plataforma, mas você consegue ativar ou inativar para que esse aluno apareça ou não para os professores ou para quem vai fazer o gerenciamento aqui de inserção de avaliação, por exemplo, né, ou uma leitura de relatório. Tá? Então eu consigo ativar ou inativar ele e consigo também fazer a alteração da turma dele. Então, eu, como professor, eu posso tirar ele aqui, por exemplo, da turma A do terceiro ano e passar ele para a turma B do terceiro ano, desde que eu, professor, esteja cadastrado dentro de ambas as turmas. Se eu não estiver, eu posso pedir para o meu diretor fazer esse processo. Ele vai lá e faz essa alteração do aluno de uma turma para outra, ou de uma escola para outra. Tá? Avançando aqui, a gente tem o perfil de professor. Veja que a visualização é bem parecida com a do aluno, tá? Eu vou ter as mesmas informações aqui, eu tenho barra de pesquisa, eu consigo localizar o professor através da barra de pesquisa ou através aqui da lista de professores, por nome, por e-mail que o professor está cadastrado, tá? E é importante isso, mais uma vez, garantir aqui que eu estou visualizando o código MEC, que isso daqui vai ser importante mais para frente, tá? O município que esse professor está cadastrado, a escola e a opção de editar. Tá? Se eu quiser adicionar, basta eu clicar aqui em adicionar professor, e aí ele vai trazer aqui na próxima tela as opções de adição do professor. O que eu preciso? Nome do professor, e-mail do professor. Okay? Garanta que o e-mail esteja correto. Se o e-mail não estiver correto, o professor não vai conseguir acessar a plataforma porque ele tem a informação de um lado que o e-mail dele é aquele que está certo e você cadastrou o e-mail incorreto, dificilmente ele vai conseguir fazer o acesso. A não ser que você entre, pesquise o professor, veja qual que é o e-mail, fale para ele, ó, professor, te cadastrei com o e-mail errado, é esse daqui, faça o acesso, mas eu vou alterar aqui posteriormente, tá? Mas garanta que o e-mail dele está correto. Colocou lá, clicou em próximo, você pode digitar aqui o código MEC da escola. E aí, por isso que eu falei para vocês, sempre veja lá qual que é o código MEC, é aquele que está ali dentro da plataforma, que se você precisar cadastrar um professor ali, você consegue pegar o código MEC, digita ele aqui, pressiona a tecla Enter, e você vai visualizar aqui já o nome da instituição, que é a escola. Se você não conseguir através desse processo, você pode vir aqui selecionar qualquer secretaria estadual, regional estadual, a secretaria municipal e assim por diante, né? Descendo os níveis hierárquicos dentro da escola, até chegar aqui no nível escola, seleciona a opção, clique em próximo. Clicou em próximo, a gente chega na etapa final, que é definir qual que é a série e qual que é a turma que esse professor precisa estar cadastrado, tá? Chegou aqui, vejo qual que é a série que eu vou selecionar, a turma, se eu quiser adicionar mais de uma, eu posso clicar aqui em adicionar mais anos, ele vai abrir novas opções e eu vou adicionando cada uma das turmas, né, por etapas, tá? Então, vou lá, terceiro ano, turma A, quarto ano, turma A, e assim por diante, tá? Clique em adicionar.
esse professor já vai voltar aqui, né, no caso, para a tela inicial ali do cadastro de professores. Você pode pesquisar o professor, como a gente já viu ali no caso dos alunos. A gente pode editar o cadastro desse professor. E aí, o mesmo cenário, se eu tentei cadastrar o professor, falou que ele já existe, o e-mail já está cadastrado, ou algo do tipo, opa, então peraí, deixa eu pesquisar esse professor dentro da plataforma. Posso pesquisar pelo nome, posso pesquisar pelo e-mail. Achei o professor, ok, eu preciso mudar esse professor de turma, preciso colocar ele em outra turma ou numa outra escola. Isso falando, né, como um perfil de diretor, tá? Eu só consigo editar professores a partir de diretor para cima. Então, clico aqui em editar, no ícone do lápis, e o que eu consigo editar. É que muita atenção também, gente, porque às vezes acontece de vocês não terem essa noção de como que é feito isso, e aí acaba gerando aí muita dúvida e, consequentemente, vocês acabam entrando em contato conosco no suporte apenas para, às vezes, tentar redefinir uma senha, e é algo que a escola mesmo consegue fazer. Tá? Então, o diretor pode entrar lá, ele vai conseguir editar o usuário do professor, ele consegue redefinir uma senha, consegue alterar o e-mail do professor, o nome do professor, ele consegue ativar ou inativar, assim como a gente viu lá no caso do aluno, ele consegue editar as turmas desse professor, remover ele de turmas ou adicionar novas turmas. Feito tudo isso, basta fazer a edição que você desejar, clicou em salvar, ótimo, o professor já está salvo, já pode acessar ali a plataforma de acordo com as alterações que você fez. Ok? E agora falando aqui do perfil do diretor, não foge, a situação é a mesma, tá? Então o diretor eu consigo pesquisar ele através aqui da lista completa, posso pesquisar aqui através do filtro, posso ver o e-mail desse professor, a escola que está cadastrado, editar e o status dele ser ativo e inativo. Para adicionar o diretor, mesma coisa como a gente viu nos usuários anteriores, clica ali em adicionar diretor, informa o código MAC, e aí mais uma vez a importância da gente visualizar ali o código MAC anteriormente, coloca aqui o código MAC, seleciona a escola se você não conseguir através do código, tá? Colocou o código, pressionou Enter, ele já tem que identificar a escola, senão você vem na lista e seleciona a escola manualmente. Insere aqui o nome do diretor, e-mail, clicou em adicionar, feito, o usuário do diretor já está cadastrado. Para você pesquisar ele, basta selecionar lá, inserir novamente lá no campo de pesquisa o nome do diretor, e você também consegue editar, você sendo um diretor ou um secretário, consegue editar esse perfil, tá? Aqui você consegue editar o quê? Redefinir senha, o nome do professor, do diretor e o e-mail do diretor, ativar ou inativar. Tá? Feito qualquer tipo de alteração, basta salvar e já finalizamos aqui o processo de leitura aqui dos nossos usuários, tá? Não só a leitura, como a edição deles também, ok? Agora a gente passa a fazer o acesso dentro da plataforma Plural, diretamente dentro da Clique Saber, tá? Antes, para quem já utilizou nos anos anteriores, sabe que precisava de um usuário extra para poder fazer o acesso ali dentro do Plural. Hoje não, tudo é unificado, tudo está dentro da plataforma Clique Saber, tá? Então hoje você, dentro da Clique Saber, você vai ter um botão chamado Plural aqui no menu lateral esquerdo. Basta clicar, você vai acessar a página inicial aqui do Plural, e um dos recursos mais importantes aqui do Plural é a visualização do material do sistema de ensino. Esse material você vai visualizar dentro da biblioteca de conteúdos, onde vai ser a maior parte dos conteúdos que você vai visualizar dentro do Plural. Clicou ali em biblioteca de conteúdo no menu aqui do lado esquerdo, você vai ser direcionado para essa tela. Nessa tela que você vai conseguir utilizar o campo de busca, né? Ou você pode buscar aqui pelo nome do livro, qual que é a série, a disciplina, a matriz. Você consegue fazer uma busca avançada e procurar ali um caderno do professor, um caderno do aluno, um material específico ali, né? Do material que seja diferente, por exemplo, utilizo o material do Max, utilizo o ético também, por exemplo, eu posso distinguir qual que é esse material, tá? E aqui, logo abaixo, eu tenho aqui os meus materiais, né, na nossa biblioteca. Clicou ali no material, eu vou ser direcionado aqui para a tela de visualização, como se fosse um leitor de PDF, tá? Aqui eu vou ter o material
de forma completa, né? Então, basta eu ir rolando a página para baixo, para cima, enfim, ele vai trazer aqui o material. E veja que aqui na parte superior eu tenho um campo, que é o campo de anotações, tá? Eu consigo adicionar notas e consigo adicionar formas, né? Ou seja, consigo sublinhar texto, marcar, inserir caixas de anotações, fazer desenhos aqui, inserir formas, tudo para facilitar aqui uma localização ou até mesmo uma instrução aqui dentro do material. Aqui um pouquinho mais ao lado direito, aqui dentro do material, vocês vão ver que tem um conteúdo que é o com mais conteúdos, né? São os objetos digitais. Esses objetos digitais, geralmente vocês vão ver diretamente no livro, né? Seja do aluno ou do professor, vai ter lá falando que este livro contém um áudio assim, assim, assado, tal. Vocês vão acessar ele através dessa área aqui da biblioteca de conteúdos dentro do livro. Às vezes vocês vão ver lá até um QR Code pedindo para você escanear e acessar esse material, mas ele vai te direcionar para a página de login da plataforma do Plural, tá? Vocês podem até fazer o login por lá, mas aconselho vocês virem por aqui, porque ali é, na verdade, um atalho para a página inicial de login, e não para o conteúdo, tá? Mas é aqui que você vê o conteúdo em si. O que você pode ter? Vocês podem ter áudios, trilhas de aprendizagem, slides, vídeos, tudo que vai estar relacionado lá dentro do material, dizendo que é um conteúdo digital, vocês vão ver aqui através desse menu lateral aqui. Tá? Então, clicou ali em áudios, ele vai abrir todo o acervo de áudios relacionado àquele material, você pode ouvir ou até baixar aqui naquele momento. Você falou em baixar, Adriano, eu consigo baixar o livro do professor, o livro do aluno? Aí você já não consegue, tá, gente? O livro tanto do aluno, professor, enfim, eles são protegidos por direitos autorais, então, obviamente, vocês não vão conseguir fazer o download desse material, tá? Então, não precisa nem muito fazer questionamentos sobre consigo ou não consigo. Não, é protegido por direito autoral, automaticamente não consigo fazer o download dele, tá? Ótimo, então já conheci aqui a nossa biblioteca de conteúdos. Como é que eu faço agora o acesso ao Profis, que é uma das ferramentas que está dentro do Plural, tá? E o que é o Profis, né? O Profis é uma ferramenta de cursos que está direcionada aqui ao professor, tá? Então, clicou lá na página inicial, entrou lá na página inicial do Plural, vai descer até o final da página, vocês vão ver aqui em Soluções Essenciais o ícone do Profis. Clicou lá no Profis, vocês vão ter acesso a todo o acervo, todo o portfólio de cursos que estão disponíveis para vocês, tá? Basta vir aqui no menu lateral, clicar em portfólio, e vocês vão ver todos os cursos. Clicou ali para se inscrever em qualquer um desses cursos, ele vai trazer ali uma página de introdução, falando o que é aquele curso mais detalhadamente, e aí, por fim, você pode iniciar ou não aquele curso. Iniciou, basta chegar até o final ali, ele gera um certificado, esse certificado é enviado através do seu e-mail de cadastro aqui dentro da plataforma, tá? Então, mais uma vez, importantíssimo garantir que seu e-mail está cadastrado corretamente. Fez todo o curso, gerou o certificado, ótimo, pode passar para o próximo curso e assim por diante, tá? Não tem limite de uso aqui dessa plataforma. Perfeito, conhecemos o Plural e acho que é uma segunda parte, né, uma extensão do Plural aqui dentro da Clique Saber, é que a gente consegue também ver as avaliações, né, que foram aplicadas ali para os alunos, né, as avaliações de acompanhamento, e elas estão dentro dos recursos pedagógicos, tá? E aí, lá dentro do Plural, dentro da Clique Saber, né, voltando lá na página inicial da Clique Saber, a gente tem um menuzinho ali de recursos pedagógicos. Clicou em recursos pedagógicos, a gente vai ver todas as avaliações de primeiro bimestre, segundo e assim por diante. E elas vão estar dispostas assim, mais ou menos desse formato, tá? Cada avaliação, na visualização aqui, vai trazer até 4 avaliações aqui, por exemplo. Vocês podem ir avançando aqui na setinha ao lado, ou pode clicar aqui em ver todos. Vocês vão ver todos aqui dentro de cada uma dessas categorias de uma vez só, tá? Ou clicou aqui na avaliação, vocês serão direcionados aqui para a tela de confirmação aqui do conteúdo que você quer ver, porque aparentemente aqui a gente vê, ok, avaliação, sistema Max, tá, mas do que é essa avaliação? E aqui quando você abre, você consegue ver aqui qual que é o conteúdo de forma completa, tá? Ok, é esse conteúdo mesmo que eu quero acessar? Basta clicar aqui em conteúdo PDF e ele vai abrir aqui a avaliação. Aqui, mesma situação, tá, gente? Essas avaliações elas não estão disponíveis para download, apenas para visualização dentro da plataforma. E ele abre mais ou menos, né, novamente como um leitor de PDF. Consiga avançar, dar zoom, ver aqui cada uma das páginas. E aqui no cantinho superior direito eu tenho um menu de
de anotações também, onde consigo sublinhar, consigo criar caixas de textos, marcar algum texto específico e até adicionar imagens aqui neste recurso. Okay? Esse aqui foi os nossos recursos pedagógicos. Então, a gente conheceu o plural, onde a gente acessa os livros digitais e onde a gente vê as avaliações relacionadas àqueles livros. Tá? E aí vem a nossa novidade aqui, por fim, que é o nosso apoio educacional inteligente, que é a nossa IA de criação de planos de aula e atividades. Tá lá na página inicial, vocês vão ver aqui esse botão chamado apoio educacional inteligente. Clicou nele, será direcionado aqui para essa tela de recursos, onde você vai poder criar um plano de aula ou as atividades. Aqui eu vou iniciar um exemplo aqui de como que cria um plano de aula. Você clica aqui no botão de escolher, e aí você vai preencher os campos que estão disponíveis aqui, tá? Então, temos campos obrigatórios. Então, obviamente, é obrigatório preencher esses campos, como tema, segmento, o componente curricular, as habilidades da BNCC que você quer trabalhar nesse plano de aula. Aí vem como opcional a habilidade do SAEB, obrigatória a metodologia que você vai utilizar e como opcional um contexto, tá? Esses campos que são opcionais é para você melhorar aqui aquela visualização desse conteúdo, tá? A visualização, não, perdão, gente. A criação desse conteúdo, tá? Quanto mais informação você colocar, mais detalhado você conseguir inserir aqui, melhor ele vai gerar aqui o conteúdo que você quer, mais personalizado com o que você quer aplicar ali em sala de aula, tá? Clicou ali em criar plano de aula, ele vai abrir essa telinha aqui de plano de aula, aguarde um instante, ele vai gerar o conteúdo, e assim que gerar, ele vai disponibilizar o conteúdo na tela. Você vai poder baixar esse conteúdo no formato Word, e aqui você já tem uma prévia dele, tá? Vendo aqui o tema que você selecionou, o segmento, o componente curricular, né, as habilidades, o tempo estimado ali daquele plano de aula, uma conversa inicial ali, que ele vai dar uma introdução de como você pode falar, tá? Basta você utilizar, explorar e usar aqui o conteúdo como você desejar. E como que a gente faz, então, para criar as atividades? A gente vai ter uma visualização bem parecida, tá? A gente clicou lá em atividade, para gerar atividade, a gente vai definir a configuração das nossas atividades. O tema, a quantidade o número de atividades que eu quero criar nesse momento, vai adicionar também o segmento, componente curricular, a habilidade que você deseja tratar ali naquele momento, se quiser a habilidade SAEB ali também, os materiais que você pode inserir ali para complementar, que é opcional, assim como um contexto, lembrando que cada um desses conteúdos opcionais, ele vai melhorar ali a criação do conteúdo. Aqui, gente, ele vai trazer também, assim que você clicar em criar atividade, ele vai trazer também a mesma telinha ali falando para você aguardar. Assim que você criar, ele vai trazer aqui essa informação para você. Carregou, também você vai ter o acesso para visualizar aqui o conteúdo no formato Word, ou seja, você vai poder baixar, e aí você vai ter o acesso ao tema, né, que você foi lá, preencheu o segmento, componente curricular, e aí um pouquinho mais abaixo ele vai trazer as habilidades que foram trabalhadas, né, que você marcou lá na etapa anterior, quais os materiais que ele sugere que você utilize aqui para fazer a aplicação dessa atividade, o tempo que vai demorar a atividade e logo abaixo todo o conteúdo dessa atividade aqui para você ler, e aí você pode baixar e utilizar como desejar. Ok, pessoal? Falei bastante coisa aqui, né? A gente passou bastante conteúdo, mas eu vi que a Paloma aí foi falando um pouquinho também no chat, tirando várias dúvidas aí, mas acho que agora é o momento da gente tirar essas dúvidas, da gente frisar mais alguns pontos aqui. Se vocês quiserem abrir o microfone aí para falar também, fica à vontade. Aí eu volto aqui para você, Sil, para você dar uma ajudinha aqui para a gente entender o que aconteceu aqui enquanto eu estava falando bastante. Tá ótimo, Adriano. Ó, pessoal, agora a Paloma foi respondendo aqui para vocês no chat a maioria das dúvidas. Algumas das dúvidas que foram recorrentes na primeira live, o Adriano trouxe e pontuou aqui durante a fala. Então, agora esse espaço é de vocês. Vamos ver aqui quem gostaria de fazer a pergunta. Tiveram alguns educadores aqui que no chat perguntaram: mas a gente não pode falar com o Adriano? Pode falar agora. Ele finalizou aqui a explanação. Se durante as orientações dele não trouxe retorno para sua pergunta, este é o momento para que você levante a mão e faça o seu questionamento. Nós temos aqui, Dri, a professora Lucilene com a mão levantada para fazer uma primeira pergunta. Professora, fica à vontade. Jusilene.
Boa noite. Boa noite. Eu sou do município de Nobres e eu estou com uma dificuldade com alguns professores. Alguns professores, embora eles tenham o acesso, conseguiram o acesso ao Clique Saber, eles não estão conseguindo ter acesso ao plural. Parece que a página ainda está indisponível. É só para alguns professores? Como é que está funcionando isso? O ideal, professora, é que esse acesso ele aconteça normalmente, tá? Se aconteceu para um professor, provavelmente vai acontecer para todos, mas podem ter algumas exceções aí. O que eu aconselho é que a gente vai disponibilizar aqui nosso canal de suporte, e nesse canal de suporte você vai poder entrar em contato com a gente tentar analisar o caso a caso. Porque vai depender, isso pode ser um caso específico de algum professor, pode ser um caso geral, acredito que não, porque geralmente os acessos a gente já está liberando, já está tudo certo, tá? Para que os usuários consigam acessar, pode ser que seja um caso específico de algum professor ou outro, tá? Mas qual que é o funcionamento ideal aí da plataforma? Você fez o acesso ali dentro da Clique Saber, é, selecionou as suas disciplinas, e é importante, lá no começo eu falei, sempre que você for professor, né, você vai lá, seleciona essas disciplinas para garantir que você vai ter o acesso correto dentro da plataforma. Feito isso, você já vai conseguir acessar a plataforma no plural, tá? Geralmente, pode ser que aconteça um pequeno delay ali de atualização entre as plataformas, tá? E isso pode ocorrer até 24 horas. Então, se hoje o professor tentou acessar, não conseguiu, pode ser que amanhã o acesso dele já vai acontecer normalmente, tá? Mas isso não vai ser frequente, vai ser só apenas no primeiro acesso dentro da plataforma plural, tá? Então, isso pode ocorrer através também dessa seleção de disciplina, ou pode ser algum outro caso, tá? Mas, a princípio, fica aqui a dica para conferir se está tudo certo, disciplinas, as turmas que o professor está cadastrado, e aguardar esse período aí para que ele consiga visualizar aí dentro de 24 horas. Se já passou, a gente vai disponibilizar aqui no nosso canal de contato, a gente tentar solucionar essas dificuldades, tá bom? Inclusive já passou, viu? Porque desde o dia Tá. que foi disponibilizado o acesso individual, está acontecendo, não é somente com um ou outro, é com vários professores aqui professores da rede. E, inclusive, hoje eu chamei uma professora que estava com dificuldade. Eu mesmo fiz o primeiro acesso ao Clique Saber, selecionei todas as disciplinas de forma correta, mas a hora que eu tento redirecionar para o plural, ele aparece que as disciplinas não estão disponíveis. A plataforma não está disponível. Qual que é o município? Nobres. Eu vou pedir para o pessoal dar uma olhadinha aqui também, já como é que tá. Acho que vocês já devem ter aberto algum chamado também, né? Relacionado a isso. Provavelmente sim. Tá. A gente vai dar uma olhadinha para você, tá bom? Pessoal, tiveram várias dúvidas no chat também em relação à educação infantil. Então, não sei se uma das pessoas que estão com a mão levantada vão fazer essa pergunta, mas eu aconselho que vocês tragam esse questionamento agora, que o microfone está aberto. Então, professora Ivanilda, sua vez, quer fazer a pergunta, por favor? Sim, boa noite. Em relação às provas adaptadas para as crianças, né, especiais, nós vamos ter acesso também à prova adaptada? Professora, nós não temos na oferta das provas uma adaptação específica, pensando assim, que abrange todos os casos possíveis, tá? Então, o que eu indico aqui para você? Que, mediante a necessidade que vocês identificaram na sua rede, porque a gente sabe que existe a necessidade, mas que cada caso é um caso, precisa ser entendido, precisa ser pensado a partir da sua realidade. Que você converse primeiro com a assessora pedagógica da rede, traga ali a necessidade, entendendo que é necessário, que a gente tenha algum recurso disponível, abre um chamado dizendo, olha, eu preciso entender se vocês têm, por exemplo, vou dar um exemplo que eu não sei se é o seu, material ampliado para este aluno, para este ano, para essas disciplinas. Aí vocês vão trazer ali no chamado qual é a necessidade e descrever, né, com o máximo de informação possível o que você identificou, tá bom? E aí eu já vou trazer novamente, não temos dentro dessa solução todas as possibilidades de atendimento.
né, que são várias. Eu citei um exemplo aqui, que é possível, que seria um material ampliado, mas pode ser que a sua necessidade seja outra. Por isso que eu estou indicando que primeiro converse com a assessoria pedagógica e, identificando qual é a sua necessidade, abre o chamado para a gente. O chamado que vai abrir não é para essa equipe, tá? Essa equipe aqui é a equipe de suporte. O chamado vocês vão selecionar lá a equipe de pedidos, para a gente analisar e entender como podemos atendê-los da melhor forma possível, tá bom? Tá bom, obrigada, boa noite. Imagina, boa noite. Nós temos várias mãozinhas levantadas agora. Temos o professor Wester. Boa noite, tudo bem? Boa Eu noite. queria tirar uma dúvida. No plural, a gente não tem a possibilidade de acessar as provas para fazer ela online, para fazer ela com os alunos, porque nós temos uma dificuldade muito grande aqui na nossa região de chegar às provas. Nós já estamos no final do bimestre e as provas até hoje não chegaram para nós. E isso aconteceu o ano passado inteiro e já está acontecendo esse ano de novo. Então, assim, a gente atrasa para aplicar a prova com os alunos, porque a gente não consegue usar no momento certo o Clique Saber, nem a Plural por causa disso, porque chega tudo atrasado para a gente aqui e a gente acaba atrasando tudo. E a gente queria saber se teria possibilidade da gente fazer o acesso online dessas provas para fazer a aplicação dos alunos online ou baixar essas provas, porque tá difícil de trabalhar desse jeito. A gente não consegue fazer nada. Professor, né, fazer essa avaliação específica, que são essas avaliações de acompanhamento, elas especificamente ainda não tem, tá? A gente está trabalhando na plataforma, conseguir disponibilizar isso para fazer a aplicação no formato online. A gente tem outros métodos de aplicação de avaliação, mas não é essa em específico, é essa que chega para você, né? A gente consegue criar dentro da plataforma do Plural, né, um formato de avaliações lá, a gente consegue criar atividades e fazer essa aplicação, só que aí o que acontece? Ela não entra dentro dessa correção que eu mostrei para vocês, que gera todo um relatório, que consegue entregar para vocês aí uma visualização melhor, um comparativo. E aí, lá vocês até conseguem fazer uma correção e tal, mas esses relatórios, essas comparações acabam não sendo feitos através da plataforma, teria que ser feito de uma forma à parte. E lembrando que não é a mesma avaliação, você teria que criar a avaliação. E eu queria trazer aqui, professor, que a gente entende, né, e sinto muito por esse cenário, a gente entende o quanto que impacta o planejamento das ações pedagógicas, a importância que o produto, né, que o recurso, a avaliação tem para o nosso planejamento ali nas ações. Como eu falei no começo, eu sou professora alfabetizadora, tenho aqui total noção tanto do impacto quanto da importância. Quero dizer para você que não é o cenário que eu gostaria, por exemplo, de estar trazendo aqui para você, mas tenho conhecimento, né, de que a gente ainda não conseguiu fazer a entrega para todas as regiões que temos esse compromisso, mas nosso compromisso diário está aqui de sanar todo essa entrega e de que aconteça o quanto antes. Seria muito importante que já tivéssemos finalizado, mas infelizmente não conseguimos ainda, mas em respeito aqui a todo esse processo e ao trabalho de vocês, quero dizer que estamos fazendo todos os dias esforços para conseguir finalizar as entregas, tá bom? Agora nós temos a professora Adriana. Boa noite. Boa noite. A minha dúvida é sobre as avaliações do segundo ano. Para nós aqui, eu sou a Adriana, de Alta Floresta, Mato Grosso, assessora pedagógica da Secretaria de Educação, e a demanda nossa foi bem grande no segundo ano, devido às provas do segundo ano, elas serem dissertativas. E assim, como as crianças recém saíram do segundo ano, então os professores tiveram muita dificuldade em aplicar a avaliação por ser com questões bem complexas, para eles terem a escrita. Qual a possibilidade dessas provas serem objetivas, principalmente essas provas de primeiro e segundo bimestre, onde as crianças aqui na nossa região, por exemplo, elas estão começando a escrita, né, por causa do nosso método fônico de primeiro ano?
Pro, a gente tem todo aí vamos falar de pro para pro, né? De coração para coração. Sim, A gente sim. sabe que no segundo ano é muito. A nossa, Pode assim, falar. os professores, eles assim, tiveram bastante dificuldade, aí as crianças... Então, nós estamos tentando elaborar um plano, né, para poder aplicar Sim. essas avaliações, principalmente as avaliações de geografia, ciências, história. Então, Tá por certo. ser umas questões longas, então os alunos, eles não estão conseguindo completar a resposta. Então, aí as professoras estão caindo em cima, né? Adriana, como que a gente faz? Como que nós vamos fazer agora? As crianças não estão conseguindo. Então, o método que a gente, né, no caso que eu estou auxiliando, professor, tenta ver o conhecimento da criança, como que foi a aula que você Perfeito. passou, Perfeito. e avaliar em cima desse conhecimento básico da compreensão, né? Porque eles estão com essa dificuldade, no caso da escrita ali nas questões. Estão em processo, né, Então, Pro? Eles estão em processo de alfabetização, sim, eles concretizando acabaram de esse sair do primeiro ano, conhecimento. né? Uhum. Entendo essa dificuldade. Eu penso que a gente precisa aproximar essa necessidade da assessoria pedagógica, formalizar esses pedidos e trazendo, alinhando, né? Complementando esse olhar avaliativo com os encaminhamentos que você está trazendo. Afinal de contas, a avaliação escrita é um instrumento que precisa ser olhado a partir de outros fatores que você fez isso e conduziu muito bem aqui, como você colocou. Mas, em relação à complexidade das questões, leva para a assessoria, traz para a gente avaliar. Em relação a ser múltipla escolha, traz também para a gente ir pensando em melhores soluções para conduzir esse caminho avaliativo, tá bom? Teve uma colega aqui que perguntou se essa live é só para professor. Gente, não é. É para todos os educadores que estão envolvidos aqui com o trabalho na plataforma Clique Saber e Plural e as soluções que são ofertadas, tá bom? É que a Pro Adriana falou que eu sou professora, então eu falei de coração para coração, mas é para todos os educadores aqui, tá bom? Pro Adriana, aguardo aí a sua análise junto à assessoria pedagógica. Conforme você for acessando ela, ela também vai me trazer para essa discussão. E aí a gente continua entendendo como que a gente pode melhorar esse processo avaliativo, tá bom? Tá, porque pensando assim, se nossas crianças elas estão no processo, né? Então, elas acabaram de sair da alfabetização, estão no processo da escrita, ainda mais na nossa região, que nós utilizamos o método fônico, né? Então, para eles, assim, eles se assustaram nessa questão quando chegaram com aquela demanda de escrita. Então, até os professores, para poder passar esse conhecimento, eles têm o conhecimento da avaliação, das questões que as professoras indagam na hora da avaliação, mas na hora de passar, eles estão tendo essa dificuldade. E aí, Sim, então, acho que é um sim. ponto para a gente pensar um Pra pouquinho, gente porque eles pensar um acabaram, pouquinho. né, de sair do primeiro aninho. Então, pelo que eu observei ali, são questões assim, crianças, depois do terceiro bimestre, no terceiro bimestre já seria uma prova adequada para eles. Agora, primeiro Perfeito. bimestre, né? Então, ok. Minha dúvida Tá seria ótimo. essa, Tá tá? bom, obrigada, Pro. Então, aí nesse caso, a gente passa para a assessoria pedagógica da Plural. Isso, por favor. Isso, ok. Por favor. Tem um pessoal aqui perguntando sobre lista de presença. O registro de presença de vocês foi feito no momento em que vocês entraram na plataforma e preencheram todos aqueles dados, tá? Então, já está registrado a sua presença. Você entrou lá, registrou seus dados, está registrada a presença. Professora Luana, por favor. Acho que a professora Luana não está conosco, está com problema no microfone. Pro Luana, enquanto você se organiza aí você pode voltar aqui que eu já vi seu nome e sobrenome aqui. Vou passar para a próxima Pro. Sumaia, é isso? Sumaia Untar? Pro Sumaia, você está por aí? Consegui ligar o microfone, é Luane. Ai, ótimo, Luana, fica à vontade. Boa noite, espero que estejam todos bem. Eu estou aqui com o meu plural aberto
e eu acompanhando, não consegui. Ele só abre para mim questões, prova, vídeo, apresentação de slide, plano de aula, imagem, conversas com o assistente. Ele não dá para mim opção de criar as atividades que o professor Adriano passou para nós. Vamos lá. Se você está dentro do plural, não é no plural. Volta uma etapa antes. É dentro da plataforma Clique Saber. Lá Sim. em... Vou voltar aqui na apresentação. Deixa ficar mais visual para você. Aqui, lá na plataforma Clique Saber, você vai chegar aqui na tela inicial, você vai ter o apoio educacional inteligente. Aqui nesse apoio educacional inteligente, você vai clicar e em seguida ele vai trazer aqui os recursos de inteligência artificial, que é criar o plano de aula e criar as atividades. É aqui que você vai criar essas questões que você quer. Deu certo, Adriano. Muito obrigada. Maravilha. Que ótimo. Eu gosto assim, resolver em tempo real. Eu também gosto de ter resposta e ajudar aqui em tempo real. Sumaia, sua Oi. vez? Tudo bem? Boa noite. Tudo, boa noite. Meu nome é Sumaia, eu sou professora, estou na coordenação de uma escola municipal aqui de Várzea Grande. E apenas 2 semanas nós recebemos os livros, o material lá na nossa escola. Não temos, eu estou completamente por fora de tudo isso que está acontecendo, porque quando a gente recebeu os livros, fomos avisados que não era para a gente utilizar ainda, porque nós íamos ter uma capacitação para poder utilizá-los, né? E eu gostaria de saber como é que eu faço agora, porque dia 17 agora já encerra nosso primeiro bimestre. Como que eu vou fazer esse trabalho junto com os professores? Porque eu vi que vai ter avaliações. Essas avaliações estão onde? Como que a gente começa? Porque a gente não começou nada ainda do livro. Inclusive, a nossa assessora pedagógica nos orientou para que a gente utilizasse, assim que fosse depois da capacitação, como o livro tem data, né, tem validade, tem prazo, inclusive, era para a gente utilizar como recomposição de aprendizagem. Tá, em relação ao uso do livro, como chegou agora, acho que a assessoria entra em contato com vocês, já deve estar, porque você relatou aqui, faz o trabalho ali de compreensão, a assessoria apresenta o material para vocês, traz ali faz um momento de tirar dúvida, vocês começam a utilizar o livro... Muito baixa a fala. Minha fala tá baixa? Vocês não estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo, pode falar. Tá bom. Vocês vão começar a usar o livro dentro da organização de vocês. A avaliação de acompanhamento, que é a que a gente realiza ao final de cada caderno, ela é determinada, a data é entendida a partir da sua realidade, né? Então, não é assim, vai chegar o caderno, eu tenho que fazer, porque... Não, você vai estudar junto com a assessoria qual vai ser o melhor momento para vocês fazerem a avaliação de acompanhamento. E você tem razão, é importante que vocês tenham realizado esse trabalho de recomposição para depois fazer a avaliação. Por isso que faz sentido agora chamar a assessoria para conversa, planejar as datas a partir do desenvolvimento do material. Então, vamos fazer isso aí pensando em qualificar esse processo de ensino-aprendizagem. Não precisa fazer correndo, não, tá bom? Então, tem que chamar a assessoria para vocês fecharem essas datas, para fechar também essa conversa que ela precisa ter com vocês a respeito do material, porque ela vai fazer a demonstração ali e vai trazer alguns detalhamentos, tá bom? Tá, joia. Obrigada. Gente, imagina, por uma questão de organização, né? A gente está aqui super empenhado para discutir e para estudar. Nós temos 9 pessoas para falar. A última pessoa da fila nesse momento é a Elza Nice. A Elza Nice. Então, eu vou deixar a Elza como limite da nossa discussão. Quando chegar nela, a gente vai fechar o momento Tira Dúvidas, porque ainda a gente tem 2 ou 3 coisinhas para apresentar para vocês, tá bom? Eu sei que a gente ficaria aqui a noite inteira, porque a gente gosta de trocar, a gente gosta de aprender, gosta de conhecer as coisas. Mas para a gente conseguir descansar e amanhã também ter um dia de qualidade, a gente para aqui na Elsanice, tá bom? E aí depois o Adriano volta com mais informações. Enquanto isso aqui, vamos passar a palavra para o Valdeir. Boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite. Sim.
Então, eu trabalho numa escola zona rural no município de São Francisco do Guaporé, Rondônia, e nessa escola eu atuo como supervisor. Os professores aqui da minha escola já fizeram as avaliações e quando foram inserir agora os cartões respostas, do 5º ao 9º ano, nós estamos tendo a dificuldade de que esses professores, na plataforma diz que eles não estão cadastrados naquela disciplina. E quando a gente vai lá na gestão de usuários, está cadastrados, vinculados, cada um na sua disciplina, e está falando que não está cadastrado. Ainda não foi liberado essas disciplinas do 5º ao 9º ano. Como é que está? Qual o procedimento que eu devo fazer a partir daqui? Eu vou voltar aqui um pouquinho a apresentação, que eu vou te passar aqui exatamente o que precisa ser feito. Quando a gente fala de disciplina, o professor, ele que faz esse vínculo à disciplina, tá? Mesmo ele estando cadastrado, a série, a turma, tudo certinho, ele precisa entrar lá no perfil dele, e deixa eu abrir aqui primeiro. Adriano, Oi. mas hoje nós fizemos isso junto, eu e o professor. Eu abri a parte de gestão, o professor fez o acesso dele, lá o professor, na aba dele, lá, listou as disciplinas que ele trabalha, e mesmo assim, quando ele insere o cartão-resposta, coloca o código, fala que ele não está liberado. Então na etapa de inserir o código do cartão, é isso? Justamente. Entendi. Fala então não que aquela disciplina não está para ele estar. Certo. Eu vou pedir para você, Valer, para que você faça a abertura do chamado para a gente, porque eu preciso identificar o que está acontecendo com o código da avaliação. Às vezes, algum atrelamento que não foi feito ali no contrato do acesso dentro da plataforma, que a gente faz internamente aqui, e às vezes ele não está refletindo exatamente a avaliação, o código da avaliação que você tem aí. Então é um processo simples, rápido para a gente aqui. E aí nós estamos com esse problema, Adriano, do 5º ao 9º ano, até o 4º ano, do 5º ao 9º? Uhum. Certo. Tá, eu vou pedir para você abrir esse chamado e você informa nesse chamado também os códigos que você não está conseguindo abrir essas avaliações, que a gente consegue conferir qual que é a avaliação certinho e já libera para você, tá bom? Beleza. Amanhã eu farei isso. Perfeito. Obrigado. Eu que agradeço. Ótimo. Agora nós temos a professora Gisele, lembrando que a professora Elzanice é a nossa última o nosso último momento de interação aqui, hein? Gisele. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo e você? Tudo bem, graças a Deus. Eu sou professora aqui em Jacutinga, Minas Gerais, no período da manhã e da tarde eu sou supervisora na escola da EMEI. A dúvida minha é o seguinte, eu vi que no plural a gente consegue fazer o planejamento ali, ótimo. E eu vi que no Clique Saber Agora faz também o planejamento, ok? Correto, isso. Nesse caso, agora em específico, você vai usar dentro da Clique, tá? Tá. E esse planejamento seria, que eu estou falando, para a educação infantil. Ele, no Clique Saber, eu ainda não acessei. Ele aparece igual você mostrou aí para a educação infantil, ele apresenta com os campos de experiência, com as habilidades, igual você fez da série aí? Sim, ele vai trazer as mesmas informações e aí o que vai acontecer? Eu vou precisar que você preencha, obviamente, ali os campos os opcionais, né? Principalmente contexto, mas para você dar esse contexto à plataforma para que ele consiga gerar o que você precisa ali de fato, tá? Então vai ter uma interação mais sua do que da plataforma nesse momento, tá? Tá. Certo, é porque isso aí é tudo novo para a gente, porque a gente está trabalhando com vocês, com as apostilas este ano, então é tudo novo, então a gente está aprendendo tudo. Tá? Então o plural eu não tenho um acesso bom nele, mas esse Clique ainda não. Tá certo. Tá, mas qualquer dúvida, a gente vai estar sempre lá disponível dentro do nosso canal de suporte. Pode acionar a gente, qualquer dificuldade, a gente vai conseguir te orientar ali e passar as instruções corretamente para ti, tá? Entendi, então.
Tá bom, muito obrigada, viu? Imagina. Muito bem. Professora Ivana, por favor. Pro Ivana. Se você estiver aí se organizando para abrir seu microfone, nós ainda não estamos te ouvindo. Então, enquanto você se organiza, eu vou passar aqui para a professora Hélia, tá? E aí, assim que você conseguir, pode abrir o microfone e chamar a gente aqui. Professora Hélia, quer trazer seu questionamento, por gentileza? Boa noite. Boa noite. A questão é que eu já fiz todo esse processo aí no Clique Saber, salvei as disciplinas. Quando eu entro no plural, aí para selecionar, que é o nível 2, que é da educação infantil, aí não seleciona, entendeu? Não estou conseguindo acessar o plural. E antes eu já conseguia, no início do ano, eu estava fazendo, acompanhando tudo, apareciam os livros, os módulos, e hoje não aparece mais nada, a gente não está conseguindo acessar. A coordenadora consegue acessar, e eu notei que os módulos são diferentes, não são os mesmos que nós recebemos na escola, o que nós estamos trabalhando. O que pode estar acontecendo? Bom, aí eu tenho duas dúvidas aqui, professora. Você está acessando o acesso, está fazendo assim, exatamente como eu apresentei aqui hoje, direto pela Clique, e aí vai lá para o plural. Quando eu vou no plural, isso, não consigo, aí vem, né, selecionar a turma. Antes eu já selecionava nível 2, aparecia lá o livro do nível 2, né, os módulos, tanto do aluno como do professor, história. Certo. De 15 dias para cá que a gente não está conseguindo acessar. E a coordenação, eu tenho sempre levado isso para a coordenação, e a coordenadora consegue acessar, mas já não é o mesmo módulo que nós estamos acompanhando em sala de aula. Teve alguma mudança? Tá. Então, são duas situações aí que a gente precisa resolver, tá? Uma é verificar esse material, porque se ela tá vendo um material, o que ela tá vendo é exatamente o que você vai ver, vai visualizar no seu usuário. O segundo passo quando você acessa, se ele estiver pedindo para você selecionar turma, alguma coisa séria, alguma coisa do tipo, provavelmente você não está acessando a biblioteca de conteúdo, você deve estar entrando em algum outro modo. Biblioteca de conteúdo. E aí, lá na biblioteca de conteúdo... Já coloquei no chat aí várias vezes, assim, perguntando, né? Por que que eu vou em biblioteca de conteúdos, e aí não abre, não tem livro nenhum, não aparece módulo nenhum, nada. Certo. Tá em Livramento de Nossa Senhora, viu, a cidade? Tá legal. Sim, esse caso a gente já está ciente, tá? A gente já está trabalhando para fazer a liberação. O que acontece? Realmente o material que está aparecendo, a gente está fazendo a atualização dele, porque o material que apareceu no momento para vocês não é o correto realmente, se não me engano, é uma outra versão do material que tem que aparecer, a versão mais recente do material, e a gente já está atuando isso, a gente já tem um caso, um chamado aberto sobre isso, a gente já está atuando, então provavelmente entre essa semana e a próxima semana já vai estar certo para vocês. Eu sempre estava fazendo meu planejamento, né, através do plural, e fiz meu plano anual, tudo através pesquisando, olhando tudo pelo livro do professor, até porque a gente não recebeu ainda todos os livros. Só o primeiro, o 1 e o 2, né? O livro, aí eu já consegui pesquisar tudo, só que são uns 15 dias que parou tudo mesmo, sabe? Não está conseguindo mais. Aí eu já levei reclamação para a secretaria, para a Lulu, para todo mundo. Eu estou assim, sabe? Mas já chegou pra gente, tá? Pode ficar tranquilo, a gente já tá atuando e acho que em breve a gente já vai conseguir liberar, tá? A gente já identificou já qualquer dificuldade, a gente já tá com os times responsáveis aqui efetuando as correções. Os módulos, se abrir para
vai abrir outro módulo, não é o módulo que nós recebemos, entendeu? Isso, não, exatamente. A gente vai corrigir o material que tem que aparecer, porque o que aparece para os coordenadores, os diretores, É o não é esse modo, exato, não é esse material. A gente já identificou qual que é o material que tem que aparecer correto, a gente já vai corrigir e automaticamente a gente já corrigindo esse material já passa a aparecer para vocês, para professores. E ele no caso, é um módulo específico para o infantil, né? O nível 1, nível 2, né? Que ele precisa ser atualizado, sim. Tá bom, A gente já está ciente desse caso, pode ficar tranquila. Então, vamos lá. A professora Ivana ainda está aqui conosco. Não sei se ela gostaria de tentar falar agora. Notificação tem muito tempo, mas... Professora Ivana, enquanto você vai se organizando aí, então, vou passar para a professora Marilza, tá? Professora Marilza, com você. Pro Marilza. Enquanto você se organiza, eu vou passar para a professora Érica, então. Vocês vão se organizando aí, assim que vocês conseguirem abrir o microfone, estamos aqui à disposição. Professora Érica, quer trazer seu questionamento? Ih, tá todo mundo com problema. Oi? Tá todo mundo com problema de microfone aqui, hein? Professora Maria Helena. Oi. Tem duas professoras falando com a gente, né? A Maria Helena e tem mais alguma. Quem será que é? Maria Falou, Helena. se for eu tô só ouvindo aqui os questionamentos para depois eu conseguir providenciar aqui, entrar na plataforma e me organizar, tá? Tá bom, então a senhora não tem nenhuma pergunta agora, né? No momento, não. Obrigada. Então tá bom. Imagina, disponha. Professora Ivana, professora Marilza e professora Maria Helena. Vocês querem fazer o questionamento ou a gente pode finalizar? Eu posso. Não, Maria Helena já falou, verdade. Isso, já vou fazer minha pergunta. Eu sou professora do primeiro ano e eu vi aqui na mensagem que nas provas dissertativas não tem como fazer a correção na plataforma. Eu queria saber o seguinte, a gente vai fazer a correção manual no cartão resposta, mas o resultado das provas das crianças não vão ser inseridas na plataforma? Elas não vão ter esse relatório? Como é que a gente vai fazer depois que a gente corrigir manualmente? Nesse caso, professora, essa correção ela não faz, realmente não passa pela plataforma, tá? Porque a plataforma ela não consegue fazer essa identificação da escrita e tudo mais. Ela vai sempre fazer a leitura da correção pelas alternativas. Nesse caso, aí tem que ser feita realmente a correção à parte, né? Ser feita de forma manual. E aí, de fato, eu não gero esse relatório, tá? Ela fica mais a critério ali da escola, como que vai entender, como que vai fazer essa leitura, como que vocês querem fazer esse comparativo e tudo mais, tá? Mas lá dentro da plataforma realmente vai ser através das questões alternativas. Professora, posso falar agora? Oi, Proérica, pode sim, fica à vontade. Você disse que a partir do momento que nós entrássemos aí na live, o nosso certificado, as nossas horas estariam contadas, né? Isso, professora Érica. No caso, quando você entra, ele manda o registro para a gente. Só que não aparece o estado do Paraná na lista de vocês. Não, mas não tem problema, fica tranquilo que no certificado, essa parte do registro do estado, do município, é para a gente ter um controle nosso, mas no certificado ele não vai a informação de qual que é o... Mas nas futuras lives o Paraná vai estar inserido? Sim, na verdade já está. Eu não sei por que não apareceu para ti. A gente até conferiu quando você falou da primeira vez. Não tem lista de presença, né? Não, a lista de presença conta através do seu nome e do seu e-mail que você preencheu lá no início, tá? Essas são informações cruciais, o nome, o e-mail e o CPF, o que a gente precisa de fato para conseguir garantir a presença e gerar o certificado, tá bom? Tá bom, muito obrigada, boa noite.
Boa noite. Imagina, boa noite. Pessoal, Então agora o Adriano vai passar para a gente aqui um outro recurso, né, que é o que ele já foi mencionado várias vezes, que é o local onde a gente pode fazer a abertura dos chamados, dos famosos tickets, né? E a partir desses tickets são trazidas aí com o máximo de informação que vocês conseguirem as solicitações e a equipe se desdobra na análise para responder para vocês. Eu peço desculpa para a gente não conseguir estender muito mais tempo de fala, é muito bom ouvi-los, fazer esse movimento de interação, muita coisa para a gente trocar, né? Mas na questão de organização, a gente vai encaminhar aqui outros recursos que podem trazer para vocês orientações e também esse canal onde vocês podem trazer as solicitações específicas das redes de vocês. Dri, quer mostrar para a gente, então? Vamos lá. Então, eu deixei aqui para vocês. Oi, só queria falar uma coisa antes de começar. É que eu não sei se é só para mim, mas o volume está muito baixo. Professor, acredito que seja para você, porque aqui realmente a gente está ouvindo normalmente aqui, tanto os demais estão falando, quanto a gente está se comunicando. Sim. Tentar dar uma aumentadinha aí, ou trocar o dispositivo e a caixinha de som, não sei aonde que você está assistindo, mas tenta dar uma aumentadinha por aí, ver se não tem algum outro recurso para aumentar, porque realmente tá normal por aqui. Então, voltando aqui, gente, O meu também tá super baixo. eu deixei aqui então para vocês um QR Code, tá? Para quem estiver assistindo na TV, aí no computador, pode utilizar do celular para poder escanear aqui esse QR Code. Esse QR Code é para o acesso do nosso canal de suporte, tá? Se precisar de algum suporte, alguma dúvida, alguma dificuldade, você salva essa informação. A Paloma também vai deixar o link aí no chat para vocês, tá? Então dá uma olhadinha no chat, ela vai deixar o link para vocês salvarem, deixa salvo aí no navegador de vocês, tá? E como é que faz aqui a abertura do chamado? Vocês vão abrir a página do chamado, tanto pelo QR Code, pelo link que a Paloma deixou aí no chat. Vocês vão informar ali qual que é o departamento, o nome de vocês, e-mail, vai preencher as informações ali de acordo com a sua solicitação. E aí vem um detalhe importante aqui, gente, que acontece às vezes de alguém abrir um chamado para outra pessoa, ou então você acabar fazendo essa abertura ali sem a pessoa saber ali, porque você está tratando ali da dificuldade. É importante você colocar a informação de quem precisa receber o contato, tá? Se eu, Adriano, estou abrindo um chamado para Silvana e eu preciso dar a continuidade, entender o que está acontecendo, às vezes responder alguma informação, eu vou colocar as minhas informações como contato, mas eu preciso lembrar que dentro do chamado eu preciso colocar as informações da Silvana, por exemplo. Eu preciso colocar lá o e-mail dela, preciso colocar qual que é a série que ela tem que estar cadastrada, por exemplo, a turma, a disciplina, todas as informações que a gente precisa de um professor, de um coordenador, um diretor, para a gente conseguir fazer o atendimento de forma correta e dar a devolutiva para a pessoa da forma correta também, tá? Porque às vezes a gente recebe aqui alguns tickets, né, dentro do nosso canal de suporte, e aí é uma pessoa que abre para outra e a pessoa às vezes não sabe que foi aberto esse chamado, então foi aberto num outro e-mail para essa pessoa, e aí acaba não resolvendo o problema, e aí acaba também ela não conseguindo ter a resposta ali de forma correta, nem quem abriu e nem quem era quem estava passando pela dificuldade. Então, coloca o máximo de informação ali possível. Sempre que for falar de plataforma, sempre coloca um print da tela onde você está acessando, ou os passos que você está fazendo. Pode colocar lá quantas imagens você quiser, pode anexar diretamente lá dentro do nosso chamado, tá? Pode mandar a imagem direto, não precisa colocar num outro arquivo, num Word, compactar, enfim, pode jogar lá direto pra gente, tá? E desde que essa captura, esse print dessa tela, ele pegue a tela inteira, porque às vezes a gente precisa de uma informação que às vezes está lá no endereço do site, ou então está no rodapé. Então, se mandar às vezes só um cantinho ali da sua dificuldade, às vezes isso pode necessitar que a gente solicite mais uma vez um print, só que da tela inteira, por exemplo. Então já manda de tudo, de todo o processo. Isso facilita para a gente conseguir identificar o problema para vocês, isso facilita para a gente conseguir já tentar resolver no primeiro atendimento, e aí já falando, né, do nosso tempo de atendimento, abrir o chamado, a gente tem até 24 horas para dar o primeiro retorno, para a gente conseguir sanar essas dificuldades aí, ou pelo menos dar
um respaldo de quando que a gente vai conseguir resolver ou entender a dificuldade, tá? Não quer dizer que no primeiros 24 horas a gente vai resolver, mas que a gente já vai dar um retorno, um posicionamento, falando, ó, estamos aqui, a gente já recebeu a sua tratativa, tá? E a gente já tá cuidando e já tem alguém olhando para isso, tá? Então, abriu o chamado, fica tranquilo, a gente vai responder. Se precisar de qualquer ajuda aí, vocês também podem solicitar aí aos assessores de vocês, caso seja algo mais urgente, pode pedir entrar em contato com eles para eles reforçarem essa informação com a gente, mas lembrando, abre o chamado, 24 horas a gente já responde, a gente já está ciente do seu caso, tá bom? Além disso, eu vou deixar aqui também no próximo slide um outro QR Code, que é o da nossa central de ajuda. Geralmente, quando você já está abrindo o chamado, lá no cantinho direito da tela, ele aparece, se estiver no computador, obviamente, ele já aparece ali alguns artigos, de acordo com o que você está abrindo no chamado. Se você está abrindo lá alguma coisa relacionada a primeiro acesso, não estou conseguindo abrir ali minha senha, não está funcionando, esqueci minha senha, alguma coisa do tipo, são exemplos básicos aqui, mas ele já vai aparecendo ali para você, ali algumas orientações, alguns artigos de como você pode corrigir aquilo. Então, às vezes, durante a abertura do chamado, já vai ter aquela informação ali para você, e você já pode consultar ali e ver se dá certo, tá? E aí você acaba não precisando ter que aguardar a gente retornar para você e dar a tratativa do chamado, que às vezes já tem ali. E nesse link já vai ter todos esses artigos fáceis para vocês, tá? Então, estão categorizados lá, então vai ter artigos para relatórios, para acessos, para cadernos digitais, para inserção de avaliação, para todas essas dificuldades, até uma grande parte das dúvidas que vocês abriram aqui com a gente, às vezes tem até já um artigozinho falando ali sobre como corrigir e como atuar naquele momento, tá? Ou então até do que vocês precisam encaminhar ali pra gente, tá bom?